Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, te ilumine neste dia no qual o Senhor fez e precisamos estar alegres. Glória a Deus. Jesus, a nossa Páscoa. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar alegres no Senhor. Amém? Jesus não é ovo, Jesus não é coelho. Amém? Mas Jesus é a nossa vida. Glória a Deus. E precisamos viver o Evangelho, não ser deixado e sendo pela ignorância do nosso conhecimento do sistema do mundo, mas precisamos viver a palavra de Deus na íntegra, entender tudo, meus irmãos, entender tudo. Não podemos viver pelas alegorias, não podemos viver pelas fantasias, meus irmãos, nem pela forma teatral que o mundo arma, mas precisamos viver na realidade do Evangelho. O que é a realidade, meu irmão? O mundo, ele faz todas essas coisas porque Jesus nunca foi representado por um coelho e nunca por um ovo. Então nós temos que ter realmente a verdade do Evangelho dentro de nós, porque certas coisas eram até abomináveis por Deus. Até o coelho era um animal imundo para se comer, apesar que Deus diz que tudo que ele fez, ele purificou. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Nós precisamos buscar o conhecimento do Evangelho. Tudo está no Evangelho, meus irmãos. Todas as coisas estão no Evangelho. E nós precisamos andar pelo conhecimento do Evangelho. Aleluia. Estamos passando por situações difíceis, estamos passando pela luta, estamos passando pela prova. Todos nós passamos, de alguma maneira, nesse mundo, pelas aflições. Amém? Até conquistarmos. O apóstolo Paulo diz que enquanto estamos nesse tabernáculo, nós gememos, querendo ser revestido do homem sobrenatural. Então nós precisamos buscar enquanto vivemos, meus irmãos. Precisamos caminhar realmente com a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu vou pegar uma palavra aqui no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Meditando na presença do Senhor, no qual o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. A Páscoa, ela representa a saída dos hebreus da escravidão do Egito, meus irmãos. Aquela 10ª praga que ia exatamente tocar no coração dos egípcios para libertar o povo, tudo o mover de Deus, no qual Deus endureceu o coração de Faraó exatamente para que a sua glória se manifestasse até os dias de hoje. Meus irmãos, nós temos que lembrar que a Páscoa exatamente, aleluia, Jesus derramou o seu sangue, o Cordeiro, glória a Deus, sem mácula, levado ao matadouro sem mancha, meus irmãos, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário ao nosso favor para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, meus irmãos. Ele morreu, levou cativo o nosso cativeiro, meus irmãos, para nos dar dons, e nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e precisamos viver para Jesus. Jesus nos resgatou, Jesus nos comprou por um grande preço, meus irmãos. Imagina que nós estávamos condenados a ir para o inferno, mas Jesus, ele vem e diz: todo aquele que crê em mim será salvo. Meus irmãos, Jesus nos resgata exatamente das trevas para o reino do seu amor, nos leva para a luz. E é tempo, meus irmãos, de nós pararmos e não andarmos mais nos nossos conceitos cheios exatamente do mundo. Precisamos entender que nós somos um barro e nós precisamos ver que tipo de unção nós estamos carregando dentro de nós. Podemos carregar 2 tipos de unção, meu irmão. Podemos carregar o bom perfume de Cristo ou o mau cheiro do pecado. Então, nós precisamos discernir o que nós estamos carregando dentro de nós. Amém? Então, no livro de Eclesiastes, é tremendo que o Senhor nos leva a uma palavra, assim como as moscas, Eclesiastes 10, assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizam o unguento do perfumador, assim para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. O coração do sábio está à direita, mas o coração do tolo à esquerda. Meus irmãos, nós precisamos entender. Nós temos aqui que o perfumista, meus irmãos, ele faz ali um aroma, um unguento, aleluia, mas
a palavra diz que as moscas mortas fazem inalar um mau cheiro, inutilizando aquele unguento perfumado. Assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de estutícia. A loucura, né, meus irmãos? Então, nós não podemos se deixar pela loucura. Assim, para o famoso, aquele que é dotado de sabedoria e honra, usar um pouco de loucura, de estutícia. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o que nós precisamos mais lutar é contra a prevaricação. Não podemos prevaricar a palavra de Deus, meus irmãos. A prevaricação, quer dizer, nós conhecemos o Evangelho, precisamos andar pelo Evangelho, precisamos viver pelo Evangelho, meus irmãos. E não podemos neutralizar exatamente como moscas mortas o Evangelho da nossa vida, meus irmãos. Não podemos neutralizar a unção e o poder de Deus sobre as nossas vidas que está no Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho realmente nos dá entendimento. O que adianta o homem ter um monte de sabedoria, ter honra e tentar neutralizar exatamente a unção do Evangelho pela sua sabedoria, meus irmãos, pela sua honra? Meus irmãos, pelo contrário, a loucura de sair fora do Evangelho, meus irmãos, a loucura, meus irmãos. A gente vê a performance de homens hoje, meus irmãos, que estão dotados de ser ídolo do mundo, que se professam ser evangélicos, meus irmãos, que professam ser cristão, mas estão numa estutícia louca, meus irmãos. Não adianta eles professarem que tem ali um unguento, que não adianta eles tentarem professar que tem o bom perfume, se eles estão cheios de moscas mortas dentro da sua vida, meu irmão. E é isso que nós precisamos entender. Nós podemos, às vezes, estar indo para a igreja, nós podemos estar indo para todos os lugares, tentando buscar o bom aroma de Cristo, buscar realmente a unção do Senhor, mas o que está acontecendo, meu irmão? A nossa estutícia exatamente tem anulado essa unção de Cristo que é para estar nas nossas vidas. Como que nós anulamos? Mas eu estou na graça. Nenhuma condenação há em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, mas a Bíblia ela é muito clara. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam em espírito. Há uma diferença entre você andar na carne e andar no espírito. Quando você anda na carne, você anda nessa estutícia, nessa loucura, falando o que quer, andando do jeito que quer, meus irmãos. Mas aqueles que estão no espírito, meu irmão, eles andam no bom perfume de Cristo. Nós não podemos anular essas coisas, meus irmãos. Os nossos pecados fazem nós cheirarmos mal. A nossa estutícia, a nossa loucura, se nós realmente não aprendermos a andar com Deus no amor, na misericórdia, precisamos ter amor, precisamos ter misericórdia em todo momento. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Aleluia. Nós temos que deixar todas as coisas para o Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 2, amém, ele é tremendo. Ele está realmente ali repreendendo a igreja. Escrevi-vos vós isto mesmo, para que quando lá for não tenha tristeza da parte de vós, que deveriam alegrar-me, confiando-vos todos, que a minha alegria é a de todos vós. Amém? Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, e com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes, consolá-los, para que tal não seja de modo algum devorado demasiadamente pela tristeza. Meus irmãos, nós vemos que Paulo está passando pela igreja, ele está encontrando uma oposição, e Paulo tem repreendido, e nós vemos que a igreja está passando por uma oposição de alguns membros, no qual estava sendo repreendido, mas Paulo também está dizendo que era para os irmãos realmente perdoá-los, amém? Que muitas vezes as pessoas usam de estutícia, de loucura,
e falam que não deve, depois se arrepende, meus irmãos. Não é para matar depois o irmão. Ele diz, o apóstolo Paulo diz que tal não seja de modo algum devorado demasiada tristeza. Meus irmãos, todos nós erramos, mas não podemos ficar no erro. Precisamos realmente levantar do erro. Precisamos, porque uma das coisas que mais derruba o crente, a estultícia, a loucura, falar aquilo que ele pensa. Meus irmãos, esse é o mal do homem. Tudo que vem no coração, sabe aquele povo que diz assim, eu não tenho trava na língua, eu falo o que eu quero. Meus irmãos, isso aí é do diabo. A nossa palavra, ela tem que ter meditação. Principalmente meditação. Antes de eu sair, eu vou examinar a palavra. Se a minha palavra está de acordo com o Evangelho, se alguém fala segundo o Evangelho, meus irmãos. Porque quando nós colocamos freio na nossa boca, como o salmista dizia, que ele colocou um freio na sua boca para não pecar contra o Senhor, meus irmãos, nós pecamos quando realmente nós abrimos a nossa boca com loucura, com estultícia, e falamos o que queremos, o que pensamos, meus irmãos. Não podemos falar o que nós queremos, porque da boca, meus irmãos, da boca realmente procedem muitas coisas. Jesus diz, não é o que entra pela boca o que mata, mas é o que sai. O que sai, meus irmãos. Com a nossa boca nós ofendemos, com a nossa boca nós denegrimos, com a nossa boca, meus irmãos, nós falamos mal do governo, falamos mal de tudo, meus irmãos. Falamos mal dos pais, falamos mal dos filhos, falamos mal dos pastores, falamos mal dos irmãos. Deus não chamou nós para amaldiçoarmos, não, meus irmãos. Olha que tremendo que o apóstolo Paulo, um pouco mais para baixo aqui em 2 Coríntios 2, amém? Ele diz, por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi, para pôr esta prova, a saber, sois obediente em tudo. Em a quem perdoaste alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei e que tenho perdoado por amor de vós. E fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencido por Satanás. Olha que tremendo, amém? O apóstolo, numa concordância, está ligando o perdão com a igreja, amém? Para perdoar essas vidas, amém? E o apóstolo Paulo, ele diz assim, e se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencido por Satanás. Porque não podemos ignorar os seus ardis, amém? Olha isso, Paulo está dizendo que quando não há perdão, meus irmãos, há uma estratégia exatamente de Satanás, porque ele abre a porta está aberta. O não perdão, meus irmãos, ele abre a porta para Satanás entrar nos ardis, meus irmãos. Esta palavra é uma palavra que traz a estratégia, meus irmãos. Não podemos ser vencidos pelos ardis de Satanás. E é isso. O que mais hoje acontece na vida das pessoas que Satanás tem colocado é a intriga, meus irmãos, a ofensa, a mágoa, a tristeza. E as pessoas carregam esse sentimento, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando, meus irmãos, que nós devemos perdoar na presença de Cristo, meus irmãos, entrar realmente na presença do Senhor, glória a Deus, amém? E quando nós fazemos, Paulo está fazendo isso junto com a igreja, meus irmãos, muitas vezes erramos, amém? Com alguns irmãos devemos em concordância, porque a palavra diz tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e tudo na concordância, meus irmãos. Muitos acham que a chave do céu só está com Pedro. Não, a chave realmente que Jesus deu à igreja está todos aqueles realmente que ligam na oração, que ligam com o coração puro, meus irmãos, aleluia. Tudo que nós ligamos em justiça aqui na terra é ligado no céu. Então nós precisamos ligar a palavra do Senhor, não podemos realmente ser deixado vencer. Eu digo, meu irmão, dentro da sua casa precisa ter uma transformação, precisa ter o bom perfume de Cristo dentro da sua casa. Meus irmãos, nós precisamos tirar, não podemos deixar as moscas mortas realmente inutilizar o bom aroma de Cristo, amém? A paz, o amor, a misericórdia tem que estar dentro da sua casa. Qual é o bom aroma de Cristo, meu irmão? É o amor. O amor de Cristo, meu irmão, excede
Nós, em todos os nossos entendimentos, meus irmãos, o amor de Deus, ele tem que estar na nossa vida. Esse é o bom perfume. Meus irmãos, qual é o bom perfume? O bom perfume, ele inala, meu irmão. Amém? Em nossos corações, esta unção de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, estar cheio da palavra, da presença de Deus, para que possamos estar cheios do poder e da glória. Porque, meu irmão, quando as pessoas começam a ver na tua vida o amor, a misericórdia, esse bom perfume de Cristo, meu irmão, que perfuma toda a sua casa. Uma casa, meu irmão, com este perfume de Cristo, meu irmão, glória a Deus. Quando todos entram, percebe na sua vida este amor, esta paz, esta longanimidade. Meus irmãos, vamos tirar as moscas mortas de dentro da nossa, toda estutixa, toda palavra realmente grosseira, toda palavra estúpida, toda palavra que agride, toda contenda tem que sair dentro do lar, toda contenda tem que sair dentro do lar, meus irmãos, aleluia. Jesus é a nossa Páscoa todos os dias, meu irmão, todos os dias Jesus é a nossa Páscoa, todos os dias, porque se nós estamos com Jesus todos os dias, se o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, nós temos a Páscoa conosco todos os dias, meus irmãos. A Páscoa não é só uma vez por ano, não, nós já temos o Senhor Jesus, aleluia. Os judeus esperavam o Messias, mas nós já temos o Messias, nós já temos o Filho de Deus conosco todos os dias, meus irmãos. Ele está conosco, porque o Senhor diz, aonde estiverem 2 reunidos ou 3, ali eu estarei no meio de vós. Não podemos, amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ora, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, e graças a Deus, amém, que nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Muitas vezes, Paulo, ele diz que ele estava passando por aflições, ele passava pelos açoites, ele passava pela prova, ele passava no qual ele declara que teve fome, amém, passou frio, mas ele diz que ele triunfava, amém. Tem muitas situações que a gente não entende. Se nós pegarmos Estevão, ele estava ali pregando no meio do sacerdote, dos fariseus e dos escribas. Ele foi condenado ali por blasfêmia a ser apedrejado e foi morto. Muitos podem olhar e dizer, mas esse homem foi morto, ele foi morto, qual que é a vitória que esse homem está tendo, meu irmão? Qual que é a vitória? Tem hora que nós não entendemos o porquê que nós passamos pelas situações, estamos triunfando. E eu digo, Estevão estava sendo morto naquele momento, mas ele olhou os céus e os céus estavam abertos e ele viu o Senhor sentado à direita, amém, de Deus. Nós vemos o triunfo, meus irmãos, que até na morte ele estava triunfando. Nós vemos que Jesus naquela cruz do Calvário, sendo derramado o seu sangue, crucificado, muitos poderiam dizer, salva a ti mesmo. Muitos poderiam falar, agora acabou tudo, Jesus morreu, acabou tudo. Mas eles não imaginavam que aí havia o triunfo na morte de Jesus. O triunfo estava na morte do Senhor Jesus, de trazer, através da sua ressurreição, e nos dar vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Estava ali o triunfo de Jesus, aleluia, de ser glorificado pelo Pai, de estar à destra de Deus. O apóstolo Paulo poderia estar passando pelas tribulações, mas ele estava em triunfo, meus irmãos. Porque está em triunfo quando os reis
no Antigo Testamento, quando venciam as suas batalhas, andavam mostrando os despojos da guerra, mostrando ali os escravos que traziam, meus irmãos, mostrando o triunfo, meus irmãos. Muitas vezes, pastor, mas eu estou passando por uma luta, por uma prova, eu estou no meio de uma enfermidade, eu estou no meio dessa situação, e o Senhor está falando de triunfo, meu irmão e minha irmã. Acorda, desperta, meus irmãos. Não vamos deixar esse bom aroma de Cristo, meus irmãos, ser diluído por essas situações que estão passando. Não deixa a tristeza, meus irmãos, como uma mosca morta, tirar o bom perfume de Cristo do seu coração. Aleluia! Eu digo, passa por essa situação, mas passa realmente se perfumando com a palavra de Deus, com o conhecimento do Senhor, porque o apóstolo Paulo está dizendo que o bom perfume de Cristo, meu irmão, aleluia, é o conhecimento de Deus. Amém? Ele diz que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses certamente cheiros de morte, para a morte, para aquele cheiro de vida, e para essas coisas é quem é idôneo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que nós temos o mal, quer dizer, o odor da falsificação da palavra, que cheira mal e leva para a morte. Mas nós temos aqui, meus irmãos, o bom perfume de Cristo, que é alcançar o conhecimento. Porque se nós olharmos Jesus, meus irmãos, nós precisamos alcançar o conhecimento íntegro, para que esse perfume cada dia mais esteja dentro das nossas vidas, meus irmãos. Que cada área da nossa vida, meus irmãos, passe realmente a ter esse aroma suave e agradável. Que os nossos sentimentos tenham esse aroma de Cristo, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos tirar tudo aquilo realmente que faz cheirar mal da nossa vida, meus irmãos. Precisamos tirar tudo isso. Não podemos comprar o perfume falsificado, meu irmão. Tem os perfumes pirata, mas tem o verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira. O apóstolo Paulo está dando aqui, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Antes falamos de Cristo com sinceridade, com Deus na presença de Deus. Você sabe como você vai realmente usar o verdadeiro perfume? Quando você realmente estudar a palavra de Deus, quando você meditar na palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus, ela estiver dentro de você e você começar a ter esse perfume de Jesus, porque você começa a andar, aleluia, glória a Deus, você vai tirar esse mau cheiro que muitas vezes está nas nossas vidas, que fazem ainda algumas coisas que nós fazemos cheirar mal. Quando abrimos a nossa boca, ofendemos, machucamos, meus irmãos, contendemos. Meus irmãos, quando nós temos esse perfume de Cristo dentro de nós, ele inutiliza exatamente toda esta ação maligna. É tempo de ser moldados pela palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, porque nós somos um vaso. Imagina que você é um vaso, meus irmãos. Nesse vaso você pode ter perfume pirata, meus irmãos, mas nesse vaso também você pode ter esse unguento do Senhor Jesus, esse perfume de Jesus. O perfume é o conhecimento. A palavra diz para a gente prosseguir em conhecer a Deus. Nós precisamos prosseguir, meus irmãos. Olha, nós só vamos conseguir chegar numa maturidade, um conhecimento de Cristo e ter esse perfume, se nós realmente nos dedicarmos de todo o nosso coração. Precisamos nos dedicar de todo o nosso coração. Aleluia. Não podemos nos entregar, meus irmãos, a qualquer coisa, mas precisamos estar cheio desta palavra de Deus. Nós vemos que tem uma passagem lá no livro de João 12, amém? No qual deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia ali a todos, amém? Lázaro sendo um que estava com ele à mesa. Nós vemos, meus irmãos, que muitas vezes nós precisamos entender a palavra do Senhor para podermos ver o que está acontecendo. Vamos lá ver João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem ressuscitara dentre os mortos.
Fizeram-lhe, pois, de uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de um preço, ungiu os pés de Jesus, enxugando-lhe os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa de um cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vende este unguento por 300 dinheiro e não se dá aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha uma bolsa e tiravam o que ali se lançavam. E disse: pois Jesus, deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos olhar essa mensagem. Pegou de um precioso unguento de nardo puro, meus irmãos. Aquilo era muito valioso, meus irmãos. Estava ali realmente Maria, que pegou deste nardo puro e derramou os pés de Jesus. E a palavra diz que com os seus cabelos, amém? Enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. O amor de Maria por Jesus era tanto, meus irmãos, porque ela via o Messias ali. Glória a Deus. Ela via as palavras do Senhor, porque as palavras que Jesus falava era vida. Ela viu exatamente o seu próprio irmão ressuscitar no 4º dia, meus irmãos. Eles estavam reunidos. Aquela mulher, ela tomou exatamente daquele nardo puro que foi preparado exatamente para Jesus. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz que encheu-se a casa daquele cheiro de unguento. Encheu a casa daquele cheiro, meu irmão. Glória a Deus. Mas tinha ali no meio deles uma mosca que queria neutralizar o cheiro daquele nardo, tirar o efeito, que era Judas. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de trair, disse: por que não vende este unguento por 300 dinheiro e não se dá aos pobres? Meus irmãos, está aí os falsificadores da palavra. Nós vemos aí que Judas estava tentando repreender a todos que estavam ali, até o Senhor Jesus e a Maria, que deveria pegar aquele dinheiro e dar aos pobres numa falsa carisma, numa falsa benignidade, que o seu interesse era ficar com o dinheiro. Ora, disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha uma bolsa e tirava dali o que se lançava. Meus irmãos, nós precisamos entender, enquanto Jesus estava ali sendo preparado, porque aquilo já estava sendo preparado para ser entregue e ser morto, para ressuscitar na Páscoa, meus irmãos, nós vemos que aquela mulher, ela pega e dá o seu melhor para Jesus, ela dá o seu melhor, aleluia, e nós precisamos dar o melhor para Jesus. O que nós podemos dar de melhor para Jesus é o nosso coração, meus irmãos. Muitos acham, vamos dar o melhor para Jesus, pega tudo que você tem no seu bolso, meus irmãos. Não, aí é fazer igual Judas, meus irmãos, não. Você vai dar o teu coração, você vai dar o teu conhecimento. A palavra diz: amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento. Será que nós temos dado todo o nosso conhecimento exatamente para conquistar o conhecimento de Cristo? Será que nós temos amado como Maria estava fazendo ali? Ela estava ali realmente se humilhando aos pés do Senhor, dando tudo que ela podia, meus irmãos, e humilhando, enxugando seus pés, porque era uma humilhação enxugar os pés de um homem com cabelo, meus irmãos, mas aquela mulher não estava medindo sacrifício nenhum para poder exatamente ter Jesus com ela em todo momento. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos dar o nosso melhor, meu irmão. O melhor está em nós, o melhor está em nós. Amém? O bom conhecimento, o bom perfume de Cristo está em nós. Quando nós o buscamos conhecimento, nós precisamos ter o conhecimento de Cristo dentro de nós. O conhecimento de Cristo é o perfume, meu irmão. Aleluia, porque quando você está cheio da palavra do Senhor, meu irmão, você anda em paz, você anda em longanimidade, você anda, meu irmão, cheio do amor. Meu irmão, e aonde você vai, meus
meus irmãos, pessoas olham para você e falam: essa pessoa cheira diferente, essa pessoa tem um cheiro diferente, essa pessoa tem um cheiro de amor, essa pessoa tem um cheiro de misericórdia, essa pessoa tem um cheiro realmente de paz dentro dela, ela é diferente, porque aonde você chega, você faz a diferença, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Nós não somos moscas mortas, meu irmão, que inalam mau perfume, aonde vai, aí vem aquele encrenqueiro, já vem aquela pessoa que vem contender, meu irmão, é tempo de tirar as moscas de dentro da sua casa, é tempo de você tirar as moscas que faz inalar o mau perfume dentro da sua casa, é tempo de tirar a intolerância da sua vida, meu irmão, minha irmã, é tempo realmente de ser transformado e de dar o melhor. Jesus, eu quero dar o melhor do meu coração, Jesus, eu quero dar o melhor da minha força, Jesus, eu quero ter sabedoria para te buscar de todo o meu entendimento, aleluia. E é isso que o Senhor quer, meu irmão, essa é a verdadeira Páscoa. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para nos dar o conhecimento das Escrituras sagradas, porque é através das Escrituras que nós vamos conquistar o reino dos céus, porque as Escrituras nos libertam exatamente das nossas ignorâncias, da nossa estutícia, da nossa loucura, meu irmão, das nossas razões, meus irmãos, nos liberta do nosso orgulho, meu irmão, Senhor, de toda esta fraqueza, Senhor, meu Deus, Tu és o Deus que move, que cura, que liberta, em nome de Jesus, que enche a cada casa, que enche a cada vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor, meu Deus, que está movendo no coração de muitas pessoas, meu Pai amado, que o banquete, Senhor, nosso seja o Senhor, porque, Pai amado, Marta estava ali com Jesus, dando o melhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não podemos ser piratas, não podemos ser falso. Judas estava com uma falsidade ali no meio dos discípulos com Jesus. Meus irmãos, nós não podemos andar com falsidade no evangelho não, porque o Senhor conhece, Ele esquadrinha o nosso pensamento. Nós podemos falar uma coisa com a boca, mas o nosso coração, meu irmão, está tramando outro tipo de sentimento. Meu irmão, nós temos que abrir o coração, porque Deus te conhece, te esquadrinha. Você não se conhece, mas Jesus já te conhece. Como Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Pedro estava tentando falar para Jesus que estava pronto para ir até a morte com ele, mas Jesus dizia: você vai me negar, Pedro, você vai me negar, Pedro, você vai me negar. Tem muita gente que está falando: Senhor, eu te amo, eu te louvo, meus irmãos, mas quando a coisa aperta, meus irmãos, muitos saem de lado, meus irmãos. É no meio exatamente das batalhas que Jesus diz: você passa pela batalha e vai triunfar, meus irmãos. Nós não somos derrotados, não. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Não são as dificuldades do mundo. Pastor, parece que eu estou perdendo as coisas, e o pastor fala que eu estou triunfando. Tá, meus irmãos, você está perdendo as coisas exatamente que te tiravam da direção de Deus, e está sendo cheio da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque a vida do homem não consiste nos bens que ele tem, mas na palavra do Senhor, quando está no seu coração e você vive. Meus irmãos, ainda que sejamos despojados, o apóstolo Paulo foi despojado de todas as coisas, mas ele triunfava e dizia: quem pode me separar do amor de Cristo? Nada, nem as tribulações, nem o que há por vir, nada. Meu irmão, viva triunfando, pastor, tá tudo confuso, minha irmã. Não importa, viva no triunfo, viva dando glória a Deus, viva na alegria, aleluia. Deixe esse perfume de Cristo encher a sua vida, encher a sua casa. Não andeis ansioso com coisa alguma, não se entristeça com coisa alguma, não deixe as coisas do mundo te decepcionar. Olha para o autor e o consumador da tua vida, que é Jesus, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. E eu falo, vai lá em Hebreus 11, vê o triunfo daquelas vidas que passaram ali e morreram até para conquistar o reino mais excelente, que é o reino espiritual, meus irmãos. Nós não podemos realmente
realmente nos entristecer pelas perdas das coisas deste mundo, mas precisamos ter alegria pela conquista que nós temos em conquistar o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Perdemos todas as coisas pelo amor de Deus, meus irmãos, porque, meus irmãos, é perder as coisas deste mundo para alcançar uma coisa mais excelente, alcançar exatamente a eternidade, meus irmãos. Alcançar a eternidade. Muitos estão aqui, meus irmãos, nesta terra, como Judas, buscando só as coisas terrenas, mas estava ali Maria estava dando todas as coisas, aleluia, porque ela sabia, aleluia, que Jesus a ressuscitaria no último dia. Ela sabia que ela tinha eternidade, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós não podemos andar mais como Judas, mas nós temos que andar como Maria. Nós temos que andar na direção, aleluia, do Espírito Santo, esta unção poderosa do Espírito Santo que move nas nossas vidas, aleluia. Você é o bom aroma de Cristo, Jesus te levantou, aleluia, glória a Deus. É tempo, meu irmão, de inalar o perfume de Cristo, meu irmão, é tempo de se encher desta presença. Nós precisamos de estar fazendo a obra de Deus. É tempo, meus irmãos, de não ficar mais na redoma, não é mais tempo de ficar na redoma, é tempo exatamente de sairmos. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que fazer a diferença. Nós precisamos abrir o coração, aleluia, para que as pessoas sintam o perfume de Cristo, meu irmão, aleluia. Precisamos sair, abre, meus irmãos. Muitas almas estão aí fora penando, meus irmãos, penando. As pessoas estão preocupadas com quantas pessoas morrem aí. Todo dia morrem pessoas de tudo quanto é tipo, todo dia, meus irmãos. Há uma pesquisa que morrem 150 mil pessoas no mundo, e eu digo, alguém está preocupado com essas almas? Meus irmãos, não podemos ficar encurralados com esta opressão. Meus irmãos, nós temos que pregar o evangelho, temos que socorrer os necessitados. Meus irmãos, não pare, meus irmãos, não podemos ficar no anonimato, não podemos ficar no isolamento. O amor de Deus não fica no isolamento. O amor de Deus, meus irmãos, ele se expande em todo momento. É tempo, meus irmãos, saia desta gaiola, aleluia, propague o amor de Deus, aleluia, porque o amor de Deus, meus irmãos, é tremenda. A unção do Espírito Santo, ela move, ela cura, ela liberta, ela sustenta, aleluia. E é isso que o Senhor quer da tua vida, meus irmãos. Não se esconda mais. Jesus não te chamou para você ficar escondido, mas Jesus, aleluia, acendeu esta luz, este bom aroma de Cristo na tua vida, para que esta luz esteja no lugar mais alto, para que todos entrem e vejam a luz de Cristo na tua vida, esta unção do Espírito Santo sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus. É tempo, meus irmãos, não podemos mais ficar, meus irmãos, no isolamento espiritual. Precisamos sair, abrir o coração, participar. Você tem que participar das obras de Cristo, meu irmão. Você é o bom perfume é para ser colocado como ali Maria fez. Aleluia, Maria não guardou o seu perfume para ela não foi egoísta, mas ela derramou nos pés de Jesus, e aquele perfume encheu. Eu digo, nós fazemos a obra no Senhor, meu irmão, o perfume, ele enche a nossa vida, ele enche a vida das pessoas, porque a glória do Senhor enche a nossa vida, a glória do Senhor enche toda a terra, a glória do Senhor enche o templo, a glória do Senhor enche a sua casa. É tempo de você encher a tua casa com o amor de Deus, aleluia. É tempo de você colocar a palavra de Deus dentro do seu lar e vivê-la. É tempo de você viver a palavra de Deus na íntegra, meu irmão. Sai do perfume falsificado, sai da palavra falsificada, mas é tempo de se converter verdadeiramente ao evangelho, viver o evangelho na íntegra, meu irmão, aleluia, porque Deus derrama a unção, o poder e a glória. É tempo
tempo, meus irmãos, Jesus morreu naquela cruz do Calvário para derramar esse perfume sobre as nossas vidas, essa unção, e nós estamos cheios desta glória, meus irmãos, e esta glória, ela tem que sair. O Senhor diz: de pregar o evangelho a toda criatura, e de curar os enfermos, libertai os cativos, socorrei os necessitados. Meus irmãos, a igreja não pode ficar parada, a igreja tem que ser o bom perfume do Senhor em todo momento. A unção de Deus está na tua vida, minha irmã. Não fique aí mais se entristecendo com essas coisas, se decepcionando, mas Jesus chamou você para triunfar. Você vai triunfar no meio da batalha, você vai triunfar no meio desta enfermidade, porque Jesus te levanta, Ele te cura, Ele te liberta no meio desse sufoco. Ah, pastor, eu estava muito oprimida, muito angustiada, mas o bom perfume de Cristo te liberta, a unção do Espírito Santo te liberta, te enche com este poder, com esta glória, com esta unção poderosa. Senhor, Tu és o Deus que move, meu Pai, em nome de Jesus, porque Tu vieste nos salvar, libertar aqueles que estão cativos, meu Pai. Ah, Senhor, derrama do Teu conhecimento, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter esse cheiro, Senhor, agradável, meu Deus, da Tua palavra, do Teu Espírito. Liberta, cura, Senhor, levanta aqueles que estão abatidos. Tu és o socorro bem presente, Senhor, no momento daqueles que estão sem nada neste dia, Senhor. Aqueles que estão sem nada neste dia, Senhor, ainda que estejam esquecidos, mas Tu não esqueces dos Teus pequeninos, Senhor, e move a favor deles. Tu és o Deus que abençoa o Teu povo, Senhor. Tu és o Deus que enche, Senhor, a cada vida neste momento e coloca uma alegria e coloca uma certeza. Tu és o Deus que levanta esse exército que estava desfalecido, meu Deus, e põe eles na frente de batalha, cheio do revestimento espiritual, meu Deus, cheio deste adorno do Teu poder e da Tua glória. Senhor, Tu és o Deus que move, Senhor, este dia, um dia de vitória, um dia cheio de unção, um dia cheio de cura, um dia de renovação. Ah, Senhor, há dia de cura, há dia de libertação. Este é o dia que o Senhor move em todos os dias da nossa vida, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Precisamos lutar, meu irmão, com esse perfume. Aleluia. Meus irmãos, precisamos ter o cheiro de ovelha de Jesus. Amém? As ovelhas ouvem a minha voz. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Então, nós temos o perfume de Cristo. Você é um vaso para ser cheio deste aroma. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe. Vai lá no mural. Amém? O Senhor Jesus derramou sobre as nossas vidas esse perfume que nos faz triunfar. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.